Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo para vocês. E seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical Online, agora com uma nova série, como eu tinha prometido nas aulas anteriores. Nós vamos começar uma série de um estudo maravilhoso que é a respeito dos ensinos de Jesus por intermédio de parábolas. Sim, Jesus usou muitas parábolas. Não temos como estudar todas as parábolas, nós separamos aquelas que resumem, digamos assim, os ensinos de Jesus. E são parábolas que vão nos ensinar muito sobre o reino de Deus, sobre a ética cristã, parábolas que vão nos ensinar sobre como nós, que a partir da fé em Jesus, somos inseridos como cidadãos desse reino, né? Como é que nós devemos nos comportar nesse reino. Em aulas de escola dominical anteriores, em séries anteriores, eu falei sobre o Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha eu falava lá que era uma espécie de constituição do reino de Deus, né? Mas agora as parábolas, elas são praticamente assim, aquelas revelações do mistério desse reino. E aí nós vamos aprender bastante com esses ensinos. Vale a pena a sua participação, a gente conta com a sua participação dominicalmente nesses estudos e com a sua ajuda também, né? O YouTube, as redes sociais, eles consideram relevante vídeos que são curtidos e compartilhados. E quando ele considera relevante por conta das pessoas estarem curtindo e compartilhando, aí ele traga também para outras pessoas e assim vai crescendo. É por isso que quando você assiste um vídeo no YouTube, né, de algum youtuber, eles geralmente pedem, né, que você faça isso, se inscreva, aperte em sininho, curta o vídeo, compartilhe, né? Eles pedem tudo isso porque eles sabem que é assim que a coisa vai chegando a cada vez mais pessoas, né? E também, então, se eles, né, esses YouTube que falam de outros temas, né, qualquer aí, tem muita repercussão, porque nós não podemos também usar das mesmas estratégias para fazer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Então, a gente também, né, tem que insistir nessas questões, porque é uma forma de evangelização, né? Usar as redes sociais para conduzir a palavra de Deus às casas e à vida das pessoas onde elas estiverem. Então, contribua conosco, nos ajude nesse sentido de divulgar esses materiais para mais pessoas, tá bem? Então, nós vamos começar hoje essa nova série de estudos sobre as parábolas de Jesus. A aula de hoje é uma introdução para explicar sobre essa questão do que são parábolas, porque, né, como o nosso subtítulo da aula de hoje é a forma como Jesus usava para ensinar. Então, a didática de Jesus vai ser através de uso de parábolas. Então, Jesus ele praticava tudo o que ele vivia e também, né, ensinava de uma forma que as pessoas compreendessem, guardassem e assim pudesse, na posteridade, ensinar para outras pessoas, que foi o que os evangelistas fizeram. Os evangelhos eles foram escritos décadas depois de Jesus dizer essas coisas, mas como o modelo de parábola era um tipo muito fácil de guardar no coração, então eles lembraram essas parábolas e escreveram, né, décadas depois nos seus evangelhos. Então essa vai ser a nossa aula de hoje e eu espero, né, que você esteja realmente com muita vontade de aprender mais das Sagradas Escrituras, porque a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, juntamente com a de São Carlos, são igrejas que pregam, que ensinam e vivem a palavra de Deus. Amém, queridos? Quero fazer uma leitura inicial para a nossa base de estudo hoje, que está lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33. Lá diz o seguinte: e com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. Então, o texto está dizendo, né, Marcos faz essa avaliação, depois de Jesus ter ensinado um monte de coisa através de parábolas, ele usa justamente essa expressão. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe expunha a parábola, né, a palavra, conforme podiam compreendê-la. Amém? Então, nós vamos, a partir desse texto, refletir, mas antes vamos orar ao Senhor pedindo graça, pedindo sabedoria da parte dele e que ele seja aquele quem conduz, através da luz do Espírito Santo, esse ensino. Oremos.
Pai amado e querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de estudar a Tua Palavra. Nós vivemos num país que tem essa liberdade, Senhor, de poder ter Bíblia, de poder estudá-la, de poder divulgá-la, de poder, Senhor, evangelizar através dela, sem impedimentos nenhum. Mas também muito obrigado, Senhor, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, Senhor, em toda essa missão. E para que essa missão, Senhor, de proclamação da palavra seja efetiva, nós mesmos precisamos aprender dela. Nós mesmos precisamos ser transformados por ela. E é por isso que nós pedimos, Senhor, que a operação do Espírito Santo seja efetiva em nossos corações. Que a cada leitura bíblica, ele nos conduza no caminho da sabedoria, da compreensão do texto e da transformação do coração, para que assim a nossa mensagem tenha poder, Senhor. Então esteja nesse momento conduzindo nosso estudo e nos dando, Senhor, a compreensão e a sabedoria, para assim como Jesus usou as parábolas, a gente também tenha a sabedoria para compreendê-las e principalmente depois proclamá-las. Nós pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. O Senhor Jesus, como nós estamos falando, ele sempre ensinou através de parábolas, né? Dentre os muitos ensinos que o Senhor transmitiu, é notável que ele tenha optado por utilizar parábolas como um dos seus principais recursos didáticos. A parábola, né, foi o principal recurso didático que Jesus usou para que assim as pessoas pudessem ter uma compreensão de muitos aspectos, principalmente do reino de Deus, os mistérios do reino de Deus. E aí você vai me perguntar, o que é, então, uma parábola? A parábola, elas são histórias ficcionais, né? Elas podem ser inventadas, imaginativas, mas podem ser também reais. Pode-se pegar, de repente, uma situação real e aí você traz isso em forma de história, né? Em forma de narrativa, com a finalidade de ensinar lições de sabedoria, de moral e de religião, né? Então, as parábolas são isso, elas são histórias narradas, né, que podem ser tanto ficcional, ou seja, ela pode ter sido criada, né, como pode ser também real, né? E aí ela tem uma dinâmica, essa parábola, porque vai sempre ser usada aqui na parábola a questão de metáforas, linguagens simbólicas, para poder falar de uma coisa maior. Então a parábola, ela nunca é uma coisa assim, em si mesma, somente literal, no sentido de que o Jesus conta uma parábola e aquela claridade que está ali na explicação da parábola, ela não é só aquilo. Geralmente ela tem um quadro maior para ser apresentado, né? Na verdade, eu até costumo usar uma expressão que é o seguinte, pensando justamente nessa questão de quadro para pinturas, né? As parábolas, elas são como se fosse a moldura, né, de um quadro. Ela é a moldura. Ela está lá, né? Mas o que importa de nós vermos de fato é o quadro, a pintura que a moldura sustenta. Então, quando a gente vai ver algumas parábolas, Jesus está sempre querendo ensinar alguma coisa muito mais profunda, muito bela, muito extraordinária, né? E às vezes a gente se perde só na parábola. Por exemplo, né? Quando se fala daquela parábola do rico e do Lázaro. Quando Jesus ensina a parábola do rico e do Lázaro, tem muita gente que se perde naquela questão de que, então, de fato, o paraíso é dividido, né, por um grande abismo, então do outro lado tem o inferno, aí quem está no paraíso e quem está no inferno vê um ao outro, e aí tem Abraão que recebe os justos, né? Então assim, a gente fica naquela questão da parábola ali como se aquilo fosse importante, e não é importante aquilo. O importante é o que Jesus quer ensinar a partir daquela história. Então naquela história, a conversa que o rico vai ter com o pai Abraão é o seguinte, pede para que o Lázaro molhe, né, um pouquinho, o dedo com um pouquinho de água para colocar minha língua, que aqui eu estou passando muita sede, não sei o quê, né?
Aí o Abraão responde, você quando teve na terra, teve de tudo, né? Lázaro foi um miserável, pobre, não sei o quê. Aí é quando o rico, ele resolve, né, por conta dessa questão de que agora ele sabe o que seria o sofrimento eterno, aí ele pede, pai Abraão, então envia Lázaro, envia alguém dos mortos para ensinar a minha família, né, para que explique para ele, olha, existe um lugar de tormento muito grande, de sofrimento eterno, consertem a vida de vocês e tudo, para que vocês não vão para lá, né? É ali que vem todo o significado da parábola, que aí Abraão diz o seguinte, eles têm Moisés e os profetas, não é ninguém que vá dos mortos para os vivos que deve pregar, né, sobre o reino, sobre a salvação. Eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, o que da parábola, o sentido da parábola está nesse ponto, de que não é ninguém dos mortos que deve ensinar os vivos para crer. Eles têm Moisés e os profetas, que é uma linguagem idiomática entre os judeus para falar das Sagradas Escrituras. Então, o que Abraão está dizendo ali, né, é que eles têm as Sagradas Escrituras e através das Sagradas Escrituras eles devem crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10 em diante. Então, é isso que a parábola queria ensinar. Enquanto se fica discutindo, Lázaro existiu de verdade, existiu esse rico mesmo, foram para o inferno, tem esse abismo no meio, não é nada disso que a parábola quer ensinar. A parábola quer ensinar a respeito de que a fé deve ser através das Escrituras Sagradas, a revelação de Deus, inspirada por Deus, para nos conduzir, nos apontar para Cristo e crermos em Cristo Jesus, né? É isso que a parábola quer ensinar. Então, é como se fosse, né? Como eu estou usando a figura de linguagem, né? Então, a parábola é a moldura e tem o quadro lá. E nós temos que aprender a enxergar esse quadro, em vez de ficar perdendo tempo com a moldura. E essa foi, então, a forma de Jesus querer ensinar, né? As parábolas de Jesus, geralmente, se usa muitas metáforas, né? Engenhosamente simples, que transmitiam lições espirituais profundas, né? Porque ela está ali ensinando coisa realmente de uma ordem que não fazia parte do conhecimento desse mundo, né? Jesus usa elementos do mundo, né, como metáforas para ensinar coisas espirituais. E os seus ensinamentos eram repletos dessas histórias, inclusive de elementos do dia a dia. Porque se Jesus está ensinando a pessoas simples, então ele precisa pegar coisas do cotidiano, coisas que as pessoas de cara já vão associar, né? Não vai pegar coisas que está fora do convívio das pessoas, do conhecimento das pessoas. Então, quando Jesus vai falar de parábolas da ovelha, do dracma perdido, quando Jesus vai falar sobre a questão da semeadura, né, do crescimento do reino, então ele está pegando justamente esses elementos que o povo ali conhecia. A maioria ali era um povo agropastoril, era um pessoal que compreendia essas linguagens, eles entendiam que isso, claro, era uma metáfora, porque era uma forma de ensino naquela época, né? Entendiam, então eles tentavam compreender além do uso simbólico daqueles elementos do dia a dia. Então, por exemplo, videira é uma das coisas que era comum para os judeus. Então Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Aí eles entendiam muito bem, porque eles conheciam muito bem a videira, muitos deles tinham parreiras, cuidavam de parreiras, né? Então eles compreendiam. Geralmente Jesus usava essas coisas do cotidiano para ensinar as pessoas. E aí, quais são as principais características que compõem uma parábola? Nas parábolas de Jesus, nós vamos ver 3 principais características. A primeira delas é baseada justamente nessa questão de que as parábolas se fazem uso de narrativa baseada no cotidiano dos ouvintes. Então, Jesus se aproximava das pessoas com uma linguagem que elas compreendiam. Então, quando Jesus se aproximava de um pescador, usava a linguagem da pescaria, dos símbolos da pescaria, do peixe, das redes, né? Jesus fala aquela parábola, né, que o reino de Deus é semelhante ao homem que lança sua rede ao mar e aí vem centenas de peixes, depois faz separação entre os bons e os ruins.
Ou seja, Jesus está falando ali já do final dos tempos, quando os seus anjos vierem, vão separar justos dos injustos, o joio do trigo, né? Então, para os pescadores fica fácil compreender. De fato, quando a gente joga as redes, vem vários peixes, tem aqueles que são comerciáveis, aqueles que nos interessam, a gente separa na cesta e o resto a gente devolve para o rio, né? Para quem era agricultor e plantava trigo, também fazia sentido quando Jesus chegava para ele e falava que o reino de Deus, não é composto de uma plantação de trigo, mas que vem um inimigo e planta um joio no meio. E aí depois, né, o fazendeiro precisa fazer essa separação. Era uma linguagem que eles compreendiam. Então Jesus se aproximava dessas pessoas usando narrativas baseadas no cotidiano delas, dos ouvintes, ou seja, do que eles poderiam compreender. Então Jesus não usava uma linguagem diferente dessa, porque senão as pessoas iam ficar meio boiando, né, como se diz por aí. Segundo elemento, o principal de uma característica, é que eles são elementos surpreendentes. O que quer dizer surpreendente? Quer dizer que Jesus vai sempre usar uma linguagem parabólica para ensinar uma verdade profunda e confrontar, geralmente, aquilo que eles acreditam. E para que seja impactante, para que faça efeito e para que eles principalmente guardem no coração, Jesus vai justamente trazer sempre algum aspecto de alguma coisa que faça eles ficarem reflexivos, né? Por exemplo, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano ela é muito impactante para um ouvinte judeu. Por quê? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, quando Jesus conta uma parábola de um homem que está à beira do caminho, está precisando de ajuda, mas passa um sacerdote e não ajuda, passa um levita e não ajuda, mas passa um samaritano e ajuda, aí o judeu fica aí, opa, peraí, né? Um semelhante a nós, a gente não deu atenção, e um samaritano que vai dar atenção na tua parábola, né? O que tu quer dizer com isso? E aí quer dizer que, né, o samaritano, apesar de todo o preconceito que se tenha contra ele, mas ele toma a atitude correta para com o próximo. Então, se ele faz isso, por que você não faz? Então, essa mensagem confronta o orgulho, confronta, né, a identidade de um judeu. E aí isso fica guardado no coração, ou seja, surpreende eles. Eles ficavam surpreendidos com essas questões. Geralmente as parábolas de Jesus surpreendiam as pessoas que elas meio que ficavam assim atentas. Opa! Né? Então isso era bem interessante. E a terceira característica de uma parábola é que elas são histórias fáceis de memorizar. Até por essas duas questões, né, que eu coloquei anterior. Eram coisas do cotidiano delas, eram impactantes e, né, por isso mesmo ficava fácil de memorizar, porque era coisa do cotidiano deles, eram coisas que eles guardavam. E histórias, né? Histórias são fáceis de guardar. Geralmente, se você, por exemplo, vai explicar uma coisa para alguém em forma de prosa, né? Sem história nenhuma, sem elemento nenhum, assim, é mais difícil de guardar. Mas quando você conta uma história, aí fica muito mais fácil de guardar, porque o nosso cérebro trabalha a partir dessas questões de imagens, através de coisas associativas, né? E a história faz com que a gente imagine a coisa. Então, toda vez que Jesus contava uma parábola, por exemplo, as pessoas ficavam imaginando, né? Quando Jesus contava a parábola, por exemplo, do homem rico que estava fazendo uma festa, convidou os amigos e não foram, depois manda o seu funcionário ir nas ruelas, né? A pessoa ficava imaginando o empregado batendo na casa dos ricos, os ricos dando justificativo para não ir, né? Depois ele indo nas vielas. A pessoa ficava imaginando essas coisas todas, né? Que é como, por exemplo, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele é muito imagético. Então a gente fica imaginando aqueles cavaleiros, né, do Apocalipse, a gente fica imaginando o derramamento das taças, as trombetas, aqueles eventos todos, a gente fica imaginando porque são linguagens simbólicas que mexem com o nosso imaginário e a gente guarda no coração, né? Então essas são as principais características
dessas parábolas que Jesus ensinava. E aí, por conta, né, de que esse foi o modelo escolhido por Jesus, então nós vamos ver como é que ele usava essas parábolas no seu ministério. Qual era o efeito que ele queria, né, passar através desses ensinamentos, através de parábolas. Primeira coisa que nós vamos ver sobre como Jesus usa as parábolas no seu ministério é que elas foram usadas como resposta crescente à oposição com as autoridades. Então, teve um momento no ministério de Jesus que ele estava realmente tendo muita dificuldade com as autoridades, porque as autoridades tinham corrompido bastante, né, a interpretação da lei. Eles estavam usando a lei de forma muito dura, muito pesada para o povo. As autoridades também exploravam muito o povo, né, pensando aqui nos sacerdotes, né, e a questão do templo. Então, quando tem esse confronto muito grande, Jesus começa a usar as parábolas. E por que ele queria usar parábolas diante desses confrontos? Porque ele queria que alguns entendessem e outros não, né? Então, quando Jesus está falando naquela série de parábolas lá do capítulo 13 de Mateus, né, alguns compreendem, outros não. Jesus diz assim, aos de fora não é dado a compreender, mas os de dentro sim. O Espírito Santo ajuda, né, os de dentro a compreender. Então Jesus não queria que certas coisas que estava ensinando fossem compreendidas pelas autoridades. Então, diante desse confronto, ele não quer que alguns compreendam isso. E aí, geralmente, essas parábolas justamente entram em confronto com eles, porque revela quem eles são. Muitas dessas parábolas revelam, de fato, quem são essas autoridades, que a hipocrisia deles, né? Quando Jesus fala, né, sobre a questão do sepulcro caiado, aquelas coisas, né? Então, ali se sabe muito bem que Jesus está criticando eles. A parábola do bom samaritano. Jesus está criticando o sacerdote e criticando os levitas, que são as autoridades religiosas, mas que estão tendo atitudes erradas, com falta de amor, com falta de misericórdia. Então, nesses confrontos, Jesus usa parábolas para poder fazer essas críticas, né? Segundo a forma de Jesus usar as parábolas no seu ministério, era justamente para poder ensinar esses mistérios do reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa nova que Jesus estava trazendo, né? Porque na compreensão dos judeus antes de Jesus Cristo, eles tinham ideia de um reino de Deus aqui na terra, através de Jerusalém. Jerusalém, né, tem muitas profecias nos profetas em que fala de um reino, né, muito grande do filho de Davi, do Messias, onde o Senhor ia reinar, né, sobre todo mundo através da capital Jerusalém. Seria mais ou menos isso. Só que aí Jesus traz uma compreensão completamente diferente. Jesus vai dizer que o reino de Deus não está aqui nem acolá, não é geográfico, mas que ele já está em nós, que o reino de Deus ele acontece quando cada um de nós é seguidor de Jesus e se torna servo de Jesus Cristo e obediente à sua palavra. E a esse reino, que ele é não geográfico, não local, mas ele é presente nas nossas vidas e vai vir, né, segundo a teologia bíblica, o reino ele já foi estabelecido com a vinda de Jesus, mas ainda vai ser mais pleno na sua segunda vinda. Mas esse reino já acontece. Então Jesus, para explicar todos esses mistérios desse reino, usa as parábolas, porque não é fácil de compreender. Até hoje ainda se discute muito sobre a questão do reino de Deus, o que é de fato o reino de Deus, e as parábolas tentam nos aproximar dessa compreensão. E aí é uma questão de a gente orar, buscar a compreender as parábolas para entender melhor o reino de Deus. Então elas ensinam os mistérios do reino. Então quando Jesus fala, por exemplo, né, que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, né, que no começo é menor das sementes, mas depois ela com brota, cresce, vai se tornando uma grande árvore, né? Ou seja, Jesus está falando ali do crescimento do reino de Deus em toda a terra. Quando o evangelho se torna pregado, né, para vários povos, né, de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, então é a pequena semente que está crescendo, né? O objetivo é que ela cresça a tal ponto, né, de quando Jesus vier, justamente, né, o reino já possa ser estabelecido, né?
Terceira questão da parábola de Jesus, como ele usava no seu ministério, é que elas não deveriam ser compreendidas pelos de fora, como eu falei anteriormente. Né? As parábolas do reino, ela é uma mensagem para os eleitos de Deus. Ela é uma mensagem de ensinamento, porque nas parábolas nós vamos aprender sobre como se comportar no reino de Deus. Quem nós somos no reino de Deus. Como nós devemos pensar, viver neste reino. Então ela é própria para os eleitos, para aqueles que estão dentro, né? Por quê? Como coloco aqui, né, o quarto ponto, o D, é que elas contêm a ética do reino nas parábolas. Então ela é por de dentro. Né? Quando Jesus ensinava por parábolas, que nem todos compreendiam, né? Aí Jesus traz um texto, né, os evangelistas, né, lembram de um texto lá do profeta Isaías, que diz assim: falarei, eles não compreenderão. Mostrarei, mas eles não vão conseguir ver. Né? Isso que é interessante. Quer ver? Eu vou ler essa passagem que está em Mateus capítulo 13, a partir do 13. Olha só. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Aí olha o que Isaías dizia: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então as parábolas é justamente para que as pessoas de fora não compreendessem. Agora você, né, lendo esse texto, fica aquela dúvida, né? O Senhor Deus não queria que todo mundo se convertesse, não? Aí aqui vem aquelas questões dos mistérios do reino, e que Paulo explica de uma certa forma lá em Romanos. Né? Lembra daquele negócio que os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos que Jesus ensina? É o seguinte: quem são os primeiros? Os primeiros são os judeus. Aos judeus, né, desde Abraão, Deus os escolheu, Deus deu a eles as sagradas escrituras e eles eram os primeiros eleitos de Deus. Eles são os primeiros. Aí depois, quando Jesus vem e através dos apóstolos começa a ensinar para os gentios, esses são os últimos, digamos assim. E aí, para que esses últimos pudessem encontrar a salvação, os primeiros foram cegados. Os primeiros tiveram o coração endurecido, para que assim o evangelho pudesse ir para os gentios. Como tem um momento lá em Atos dos Apóstolos que acontece, né? Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios, mas ele começou pregando primeiro para o judeu. Tanto que lá em Romanos mesmo ele diz assim: o evangelho é poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego, né? Então, ele primeiro pregou para os judeus. Aí, como ele teve muita resistência dos judeus, aí ele diz assim: agora eu lavo as mãos com os judeus e parto para pregar agora para os gentios. E aí Paulo fala isso lá em Romanos, a partir do capítulo 11, né? Que então Deus ele endureceu em parte o coração do povo de Israel, dos judeus, para que o evangelho pudesse ter a proeminência entre os gentios. Então, de fato, os primeiros vão ser os últimos, né? E esses últimos que são gentios serão os primeiros. E a esses primeiros, eles tiveram seu coração endurecido, e aí quando Jesus ensinava por parábolas, era para que eles não entendessem e não se convertessem naquele momento. Porque se todo Israel tivesse convertido, o orgulho do judeu, o orgulho israelita, né, de ser o povo eleito de Deus, faria com que o evangelho se fechasse só neles mesmos. E assim o evangelho nunca chegaria a nós. Mas é pela rejeição deles que o evangelho chegou a todo o restante, né, da humanidade. Então, entende por que então Jesus, né, não queria que nem todos compreendessem, né, os seus ensinos, as parábolas, para que eles não se convertessem e não fossem curados. Né? Porque assim, quando existe arrependimento, Deus perdoa, Deus cura.
Lembra-se de Nínive, quando o Senhor manda Jonas pregar, né? A mensagem para Jonas pregar é o seguinte: olha, essa cidade vai ser destruída completamente. Deus se irou com essa cidade. Só que quando, né, o Jonas vai, enfim, pregar para a cidade de Nínive, eles se arrependem. O rei se arrepende, ele gera uma comoção na nação inteira. 120 mil pessoas fazem jejum e se humilham em arrependimento. Aí o que foi que Deus fez? Perdoou. E aí até o Jonas ficou chateado porque, né, o inimigo de Israel, que era Nínive era a capital da Síria, que foi um grande inimigo do povo israelita, né? Então, por Deus perdoar esse povo e poupar esse povo, Jonas ficou chateado. E aqui, né, fica claro para nós essa questão: se há arrependimento, Deus perdoa. Aí, para que esses judeus da época de Jesus não se arrependessem, não se convertessem logo, né, para dar chance aos gentios, então ele endurece o coração através de ensino de parábolas, né? Então essas são as formas como Jesus usou as parábolas no seu reino com esse propósito. Agora vamos tentar entender como é que a gente pode interpretar uma parábola, né? E aqui eu vou trazer para nós uma coisa bem prática sobre o estudo da parábola, que não tem a ver com aquela questão de estudos acadêmicos, né? Exegeses, hermenêuticas complicadas, coisa que é para teólogo, né? Esses biblistas profissionais. Aqui a gente vai colocar aquilo que é básico para a sua leitura devocional, né? Esse que é o propósito. Agora, se você quiser fazer um estudo mais aprofundado nas parábolas, né, um estudo tipo exegético, teológico, existem muitos bons livros para isso. Inclusive eu recomendo, se você quiser já se aproximar mais das parábolas, eu recomendo esse livro aqui, né, As Parábolas de Jesus, do Simon Kistemaker. É um livro maravilhoso. Ele aqui cita todas as parábolas dos evangelhos. Então é um livro muito bom para iniciar, para quem quiser se aprofundar nas parábolas. Então, se você quiser ir muito mais profundo, existem muitos bons livros que você pode ler, né, e se aprofundar. Mas, se você só tem uma intenção de estudar as parábolas devocionalmente, para o seu entendimento e a sua edificação, a recomendação que nós vamos dar aqui já são suficientes, né? Então, a primeira coisa, quando vai ler não só as parábolas, mas quando vai ler a Bíblia, é sempre bom começar com oração. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, nós cremos dessa forma, nós, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós cremos que as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus. Então, aquele que inspirou é aquele também que ilumina. Porque aquele que inspira, ele sabe o que ele quer dizer quando inspira a palavra do Senhor. Se ele sabe o que ele quer dizer quando ele transmite aos profetas, aos apóstolos, então ele também é aquele que pode nos dizer através da devocional, através da oração. Então, primeiro a gente ora pedindo inteligência, pedindo sabedoria, pedindo compreensão, e assim o Espírito Santo de fato vai nos conduzir no estudo. Segunda coisa, conheça o contexto bíblico. Quando nós falamos contexto bíblico, é o contexto imediato do texto. Então, por exemplo, né, acabei de ler Mateus, capítulo 13, do versículo 13 em diante. Aí o ideal, para mim começar a compreender mais, é ler o contexto, ou seja, tipo o capítulo 13 inteiro, porque aí eu vou saber situar aquela passagem dentro do todo e compreender, assim, como é que ele chegou ali para falar o que ele está dizendo. O que o conduziu a dizer aquilo? Qual foi a coisa? Por exemplo, a parábola do bom samaritano, né? Como é que começou aquela conversa? Por que Jesus contou a parábola do bom samaritano? A conversa começou e a motivação foi porque uma autoridade judaica chegou e perguntou de Jesus qual eram os maiores mandamentos para que a pessoa pudesse praticar e ter a vida eterna. Aí Jesus volta à pergunta sobre a questão do que ele compreendia dos mandamentos. Então ele fala os dois principais mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Então, ali é isso que motivou, né? Quais são os maiores mandamentos para obedecer e ter a vida eterna.
E aí parece que estava tudo resolvido quando Jesus tem essa conversa com o homem. Só que aí o homem, para se justificar, né? Ele fica assim, mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola. Próximo é todo aquele que vai ao encontro de um necessitado. Você é uma autoridade judaica. O seu comportamento é igual ao do sacerdote, do levita, ou igual ao do samaritano que vocês tanto têm preconceito e discriminação? Né? Entenderam? A parábola chegou a parábola foi contada por Jesus por conta daquela pergunta sobre quais os principais mandamentos para ter a vida eterna. Era amar a Deus e amar o próximo. Como é que se faz isso? Né? Agindo como um bom samaritano. Entenderam? Então, isso é entender o contexto. Ou seja, a parábola foi contada, mas por quê? Como é que Jesus chega ali para falar essa parábola? O que motivou? E aí o contexto do capítulo inteiro vai nos ensinar sobre isso. Além do contexto bíblico, que é onde a parábola está, né? Nós temos que conhecer também o contexto da época. E aí é necessário você também ter um pouco de material de ajuda. Geralmente existem bons comentários da Bíblia, existem Bíblias que vêm com aqueles comentários de nota de rodapé, tem muitas Bíblias boas, né? A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia boa, a Bíblia de Genebra é uma Bíblia boa. Então, existem muitas Bíblias que vêm com esses comentários que traz esse contexto de época, que explica certas coisas. Por exemplo, quando Jesus conta a parábola lá do odre e do pano, né? Que se colocar um vinho novo no odre velho, né? Pode ser que estoure o odre, aquela coisa toda, né? Então, o que é odre? Aí, algum material de apoio vai explicar do que é feito aqui, para a gente compreender o porquê estouraria um odre se colocasse um vinho novo, né? Para entender por que Jesus quer dizer vinho novo, odres novos para vinhos novos, entendeu? Então, alguns materiais de apoio vai dar para nós esse contexto de época, explicando certas coisas para que a gente compreenda melhor o texto. E aí é material de apoio. Agora sim, claro, né, a gente vive no mundo da internet, gente, onde as coisas ficou muito mais fáceis. Então, nessa questão da parábola lá dos odres, não custa nada você ir no Google e, né, escrever o que é um odre, aí ele vai lá mostrar imagens e vai explicar. Hoje em dia, né, com o Google aí, né, a gente aí consegue acessar muita informação e tem muita coisa, né? Não precisa nem comprar livro, né? Então dá para fazer boas pesquisas assim através da internet, em sites sérios de pessoas comprometidas, né, de ensinar, dá para aprender. Quarta coisa, né, para nós interpretar o texto é comparar com textos paralelos. Como as parábolas estão nos evangelhos, então você vai sempre encontrar, às vezes, essa parábola nos outros evangelhos. E aí, às vezes, os evangelhos têm pequena diferença, e essa pequena diferença faz com que a gente compreenda um pouco mais. Às vezes ele acrescenta, né, um outro evangelho vai acrescentar naquela palavra uma outra coisa, ou usar uma expressão diferente. E aí nos ajuda a compreender um pouquinho mais, né? E, por último, atente para os aspectos literários. O que é isso? Atentar para os aspectos literários é a questão de como é que a parábola está sendo dita, quais são os elementos literários. É uma poesia, é uma metáfora, é uma hipérbole, né? Por exemplo, hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é uma coisa que é aumentada e exagerada, só para dar ênfase, não é que seja mentira. Por exemplo, quando João escreve o seu evangelho, ele chega lá no final e diz o seguinte: olha, muitas coisas Jesus disse que não caberiam, né, se fosse escrever, não caberiam livros na terra. Aquilo é uma hipérbole, né? Ele não está mentindo, mas ele deu uma exagerada para dar ênfase de que Jesus ensinou muita coisa e muito dessas coisas que ele ensinou não foram registradas. Graças a Deus que nós temos pelo menos 4 evangelhos e aquilo que foi registrado já é o suficiente para a gente. Mas imaginou se a gente tivesse um material de tudo que Jesus ensinou? Talvez fosse realmente uma enciclopédia Barça, né? Para poder conter todos os ensinos de Jesus. Seria maravilhoso se a gente tivesse todo esse material. Mas aquilo que foi inspirado a ser escrito, ele é suficiente para a nossa salvação, já gera fé, já gera crescimento espiritual, já traz para nós sabedoria, conforto, consolo.
né, tem promessas maravilhosas, é o suficiente para nós, né? É isso que nós cremos, né? A nossa teologia acredita que as Sagradas Escrituras elas são suficientes para a nossa sabedoria e para a nossa salvação. Então, a hipérbole, né, eu dei exemplo dela, é um aspecto literário a ser considerado. E geralmente nessas bíblias de estudo eles dão também essas ênfases, né? Eles explicam essas coisas para que a gente assim tenha uma compreensão melhor. Então, as parábolas, elas são esses ensinos maravilhosos, vale a pena estudá-las e interpretá-las à luz do Espírito Santo e tendo esses cuidados que nós colocamos aqui, né? E aí, a partir do próximo domingo, nós vamos já pegar as parábolas mesmo e fazer, né, esses estudos. Serão principais parábolas que nós vamos pegar, onde essas parábolas trazem para nós aquilo que é compreensão do reino de Deus e outras coisas que nós precisamos conhecer. Amém, queridos? Conto com você a partir do próximo domingo, dessa série, para estar acompanhando conosco esses estudos a cada domingo e nos ajude, como eu falei no começo, né, a levar a palavra de Deus para mais pessoas, onde você, curtindo e compartilhando, contribui conosco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.